Carolina, está criado um impasse. Uma decisão do juiz do Distrito Federal, juiz Renato Borelli, juiz substituto da 20ª Vara Federal de Brasília, determinou ontem a suspensão imediata do decreto publicado na semana passada pelo governo, que elevou a alíquota de PIS/COFINS, que incide sobre gasolina, diesel e etanol, o que provocou o aumento dos combustíveis nas bombas já desde sexta-feira passada. Basicamente, o que o juiz alega no seu despacho é que o governo não poderia ter aumentado esse tributo, essa alíquota, por meio de decreto. O governo vai recorrer, a Advocacia Geral da União já apresenta recurso e está... Bom, agora nós temos um impasse. Desde sexta-feira os combustíveis estão mais caros por causa desse aumento, da elevação do tributo, e agora vai se discutir na Justiça se pode ou não ser feito isso. Nós vamos convidar para o nosso debate aqui o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Tributário, Rafael Pandolfo. Rafael, bom dia. Bom dia, escola. Bom dia, Carolina. Bom dia. É um prazer falar consigo e é um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Muito obrigado. Esse programa é sempre como a gente começa o nosso dia. Muito obrigado pela audiência. Bom, doutor Rafael Pandolfo, nós estamos aqui tentando entender. O governo pode ou não pode, afinal, em matéria tributária, aumentar a alíquota por meio de decreto? O que diz a lei, doutor Rafael? Bem, não pode. E não pode basicamente por dois motivos, tá? O primeiro é que é por decreto, e isso para mim é motivo suficiente para que ele não possa fazê-lo da forma que fez, mas tem um outro ponto, escola e Carolina, que é assim, muito claro no texto constitucional, que é o que a gente chama de anterioridade nonagesimal. O que é isso, né, para o ouvinte entender? Qualquer aumento de alíquota, mesmo de contribuição, no caso do PIS e da COFINS, tem que esperar 90 dias para surtir efeito. Por isso, porque os nossos ouvintes entendem, por isso que quando o governo aqui, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul quer aumentar a ICMS, ele corre para aumentar no final do ano para já valer no ano seguinte, 90 dias depois, né? Exatamente. Você tem hoje no texto constitucional duas anterioridades, uma que é para o exercício seguinte, ou seja, para o ano seguinte, e outra que exige um hiato, um prazo de 90 dias, né, antes da implementação dessa medida. E chama atenção, sabe, escola e Carolina, chama a atenção como pode ser praticado um ato de tamanha violação ao texto constitucional. O presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, o doutor Ricardo, colocou tanto a minha comissão como a Comissão de Direito do Consumidor em plantão. Já nós estamos estudando, eu posso dizer que a madrugada estudando esse tema e provavelmente vamos implementar algumas medidas também relativas a esse ponto, após a deliberação dele. Mas o fato é que chama a atenção como no atual momento de instabilidade, saídas simples, né, e erradas estão sendo adotadas. Mas a dúvida que fica nesse momento, principalmente para o consumidor, é a seguinte, doutor Rafael, o que vai acontecer lá no posto de gasolina, lá no posto de combustível? Porque os postos se apressaram, repassaram o aumento imediatamente, assim que ele foi anunciado, as placas dos preços foram modificadas, com repasses que variaram muito de preço, alguns respeitando o repasse do imposto, outros acima do repasse do imposto. E agora? É uma decisão liminar. Os postos de combustível têm que mudar imediatamente o preço, voltar ao preço que era antes, ou tem que aguardar porque a AGU recorreu e ainda isso vai ter um desdobramento? Não. Vamos lá. O que acontece? A ação ela não é proposta contra os postos, né? Ela é proposta contra a União Federal, que editou um decreto inconstitucional. Após a concessão dessa medida liminar, o que acontece? A União é notificada, reduz a alíquota, aliás, não aplica esse decreto que majorou o tributo e, consequentemente, não cobrando esse tributo, as refinarias não vão ter esse tributo que foi repassado. O que existiu, na realidade, é um tributo devido pelas importadoras e pelas refinarias. Esse tributo, como custo, foi repassado para os postos, que repassaram imediatamente ao consumidor.
Então nós precisamos fazer essa é uma reação em cadeia que tem que ser desarticulada em cadeia. Os postos só vão poder reduzir os preços tão logo a aquisição desses combustíveis seja feita sem a majoração. E isso tem que esperar chegar ao fim do processo? Para deixar bem claro, doutor Rafael, para o nosso ouvinte, nós temos que esperar, a AGU recorreu, vai ter mais uma decisão, ou já com base nessa liminar? Não há necessidade de esperar o recurso da AGU. Pelo contrário, a decisão ela é imediata, ela é clara nesse sentido, a decisão tem que ser cumprida. Claro, se ela for cassada, se restabelece, infelizmente, essa majoração, mas a afronta ao texto constitucional, ela me parece tão clara, sobretudo nesse ponto que eu falo que é o período de 90 dias, que eu gostaria de ver qual a fundamentação que seria utilizada pelo tribunal, né, uma fundamentação jurídica válida para se revogar essa liminar. Doutor Pandolfo, eu fico me perguntando aqui do meu posto em Porto Alegre, o governo deve ter lá nos seus quadros bons advogados tributaristas, bons economistas, e eu imagino os melhores profissionais que estudam tributos, e não conseguiu ver isso. Como será que foi possível o governo ter tomado uma medida que não tinha esse lastro que o senhor está nos apontando aí? Olha, realmente a tua colocação é muito procedente. Os quadros técnicos do governo e da AGU são extremamente qualificados. Eu não sei o quanto o governo os tem ouvido. Esse é outro ponto, né, que nós teríamos que parar e discutir. Aliás, esse não é um problema pelo que nós temos visto, não só em decisões dessa natureza, como em outras decisões onde pessoas com formação técnica qualificada e concursadas podem ser preteridas por opções de natureza política. E esse é um critério que, infelizmente, tem sido utilizado. Né? Tá certo. Doutor Rafael Pandolfo, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Tributário. Muito obrigado e bom dia para o senhor. De nada, foi um prazer e um ótimo dia para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado.